Olá, você vai ver nessa edição. Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas conecta a sociedade à administração pública no Estado. Com alta adesão, pesquisa do TCE mensura a adequação ao Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso vem conectando cada dia mais a sociedade à administração pública no Estado. Somente em 2022, recebeu mais de 880 chamados dos cidadãos, pessoas jurídicas, entidades da sociedade civil e sindicatos. E as atividades não se resumiram somente a esses atendimentos. Foram diversas ações. Saiba mais na reportagem a seguir. Eu digo sempre, ouvidorias são instrumentos de democracia direta, na veia, não precisa de intermediário. Então, nós vamos cumprir o nosso dever de fazer com que todos os implantes da ouvidoria passem a funcionar. É assim que o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim, define o papel das ouvidorias públicas. E com esse engajamento, o TCE fortaleceu o canal direto do cidadão com o poder público. A Ouvidoria Geral da Corte de Contas trabalhou muito para obter êxito em 2022. Desenvolveu o painel inteligente para o controle dos protocolos recebidos. Criou uma nova versão da Ouvidoria Online, canal para facilitar a manifestação da população. E também reforçou todos os outros meios de comunicação do público externo com o órgão de controle. Em 2022, até o dia 13 de dezembro, foram recebidos 881 chamados, sendo 159 de denúncias, 151 de comunicações de irregularidades, 102 de serviço de informação ao cidadão, 87 de solicitações, 29 reclamações, uma crítica e 2 sugestões. E mais, atuou de forma expressiva para fortalecer as ouvidorias municipais. Por meio do projeto Ouvidoria para Todos, 2 oficinas foram realizadas em Sinop e Barra do Garças, contemplando dezenas de municípios dessas regiões, capacitando 209 ouvidores e servidores municipais. A equipe da Ouvidoria Geral do TCE levou orientações sobre como se adequar à Lei Federal número 13.460 de 2017, que instituiu o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. É uma forma de você recepcionar a reclamação do cidadão de forma direta. Não precisa pedir nem para vereador, nem para deputado, nem para ninguém. Você sozinho entra no canal da ouvidoria e contesta, reclama, denuncia. Na Escola Superior de Contas, o conselheiro-presidente José Carlos Novelli lançou com uma aula magna o curso inédito na modalidade ensino à distância, que por meio de 5 módulos capacitou servidores e colaboradores das ouvidorias de órgãos públicos municipais e estaduais, abordando assuntos essenciais ao trabalho desempenhado por essas unidades. O Tribunal de Contas, por ser um órgão essencial para o setor público, atua como catalisador das políticas públicas focadas na boa governança e na colaboratividade. Neste sentido, a Ouvidoria Geral do TCE desempenha um papel relevante na implementação e na estruturação de ouvidorias nas organizações jurisdicionadas. E essas iniciativas também foram discutidas em âmbito nacional, como nos grupos de trabalho do Programa Nacional de Transparência Pública da Atricom e do Instituto Rui Barbosa, que instituiu, inclusive, o modelo de regulamentação dos conselhos de usuários no âmbito dos tribunais de contas. A Ouvidoria Geral do TCE de Mato Grosso atuou de forma representativa, coordenou a atualização da Carta de Serviços do Tribunal. Ao mensurar o nível de adequação dos municípios à Lei nº 13.460 de 2017, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, o Tribunal de Contas de Mato Grosso traçou um panorama da transparência, desburocratização e do acesso do cidadão
às prefeituras e câmaras de vereadores do estado. Confira os detalhes. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio de uma gestão que prioriza o cumprimento dos direitos dos cidadãos, fortalecendo o processo da boa administração pública, oportunizou aos gestores dos poderes executivo e legislativo cursos e capacitações, além de todo o arcabouço de informações sobre a implantação, o desenvolvimento e o papel das ouvidorias públicas, com base na Lei 13.460 de 2017. Ainda em 2021, o TCE de Mato Grosso emitiu uma nota técnica para que as prefeituras, câmaras de vereadores e demais repartições públicas pudessem implementar ouvidorias públicas, além de desenvolver o projeto Ouvidoria para Todos, que disponibilizou aos gestores uma série de informações com foco no fortalecimento dessa rede de comunicação direta com a população, para que, com base na Lei de 2017, seja cumprido o Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. Para que o cidadão possa ir lá e fazer a reclamação e receber uma resposta. Inclusive tem um prazo para serem cumpridos. São 30 dias. Inclusive, uma pesquisa de conformidade realizada pelo TCE juntamente com o Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública, entre agosto e outubro de 2022, foi aplicada em 119 cidades para mensurar a adequação à legislação atual. Dessas, 101 foram relativas ao Executivo e 90 ao Poder Legislativo, sendo que 72 unidades gestoras responderam simultaneamente em ambos os poderes. Após a nota técnica TCE 2/2021, que foi quando o TCE implementou o programa, os municípios realmente começaram a reagir nesse processo e várias ouvidorias foram implementadas de lá para cá. Ou seja, é o Tribunal de Contas fazendo o seu papel de promover a cidadania, fiscalizar a atuação da gestão pública em projetos como esse, que é um projeto tão exitoso, que teve uma adesão tão alta dos municípios matogrossenses e demais jurisdicionários da Corte. A coleta de dados abrangeu em duas dimensões e respectivas subdimensões, sendo elas legislações tais como a existência de atos normativos e ainda capacidade institucional, levando em consideração critérios como desburocratização, governo digital e promoção da transparência. Na questão das capacidades institucionais, o formulário abrangeu ainda as temáticas carta de serviços, ouvidorias, conselho de usuários, avaliação de serviços e transparência pública. Nos casos das unidades jurisdicionadas que se submeteram ao questionário, as prefeituras e câmaras de vereadores com melhores desempenhos tiveram destaque em pontuações nos municípios de Rondonópolis, Alta Floresta, Juruena, Jucimeira, Tapurá, Várzea Grande, Cláudia, Sorriso, Nossa Senhora do Livramento, entre outros. E com base nos dados colhidos da pesquisa de conformidade, a partir de 2023, o processo de fortalecimento dessa rede de ouvidorias públicas continuará a ser fomentado, levando em consideração a efetividade da legislação e o processo de fiscalização por parte do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Eu digo sempre, ouvidorias são instrumentos de democracia direta, na veia. Não precisa de intermediário. Então, nós vamos cumprir o nosso dever de fazer com que todos os implantes da ouvidoria passem a funcionar. Por unanimidade, os conselheiros do TCE homologaram a decisão que determinou à Prefeitura de Cuiabá que analise no prazo de 15 dias úteis os documentos técnicos referentes às obras do ônibus de transporte rápido, o BRT. O Executivo da capital deve ainda apresentar um posicionamento conclusivo por escrito e fundamentado sobre o processo administrativo envolvendo esse modal. Sob relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, a decisão diz respeito a uma representação de natureza externa com pedido de medida cautelar, proposta pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística em desfavor do Palácio Alencastro, sob argumento de omissões administrativas nas autorizações e aprovações de documentos enviados para início da implantação do sistema BRT em Cuiabá e Várzea Grande.
Conforme o conselheiro, apesar do primeiro ofício ter sido protocolado em janeiro de 2021, cerca de 24 meses depois, o município de Cuiabá ainda não concluiu a análise do procedimento administrativo, entre outras situações. O julgamento foi realizado no plenário virtual, sendo feitas determinações à Prefeitura de Cuiabá, sob pena de multa diária de 20 UPFs em caso de descumprimento. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!